Bem-vindo, boa noite a todos, mais uma edição do Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8 Net Claro Botucatu, também através aí do nosso aplicativo e através aí da transmissão no YouTube e também no Facebook. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Fernando Bruder e aqui comigo está ela também, Júlia Coelho. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos, estamos aqui, mais um dia para falar de política e hoje também contando com uma interpretação um pouco mais geral dos acontecimentos aí que nos nortearam, durante esses 16 anos. Você não vai perder nada aqui hoje, Pois é. Nosso convidado aqui da noite, o Júnior Colense, um apaixonado por política, é política na veia, não só dele, como na família toda, e veio bater um papo aqui com a gente para falar desse assunto que realmente move, é um assunto que move, comove e também muda, o ambiente que a gente vive no sentido aí da comunidade, da nossa cidade. Júnior, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Boa noite, Fernando, Júlia, Regis, tudo bem? Uma alegria, uma satisfação participar do seu programa e uma alegria estar aqui nessa sede, uma sede de tantas emoções para a cidade de Botucatu. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, a gente que agradece. Falando nisso, acho que tantas emoções políticas a gente viveu nesse palco, nesse auditório e nesses estúdios, que faziam aí a composição da antiga Rádio F8, da Cultura FM, sob o comando, sob a batuta aí do nosso saudoso Plínio Paganini. Não tem como deixar passar batido essa memória que realmente traz uma esperança de que ainda a gente possa viver uma política do bem, uma política saudável, acirrada, mas saudável e de muito respeito. O Plínio foi um ícone, foi um exemplo, foi o nosso timoneiro aí da política botucatuense de muito, muito tempo. Deixou uma marca, deixou um legado para o botucatuense, que a gente usa até hoje. Então foi uma personalidade que a cidade de Botucatu ganhou e um exemplo para todos nós. Muito bem, como que foi o começo da tua entrada, na verdade, na política, Júnior? Isso daí já veio, foi uma questão mesmo de família, vivendo com aquilo no dia a dia? Como que foi essa paixão realmente pela política? Boa pergunta. Isso começou em meados de 2000, junho, julho de 2000, eu estava trabalhando, era advogado, tenho um escritório. E o Arthurzinho, na época, foi escolhido para ser o candidato a prefeito de Botucatu. E naquela oportunidade, meu irmão entendeu que o nosso nome poderia ser um nome muito útil para disputar as eleições municipais, como vereador, e me indicou, de uma forma assim muito rápida. Fui numa convenção, assinei a ficha partidária, que é do PMDB, na época, e comecei nessa vida aí eleitoral em meados de 2000, junho, julho de 2000. Aí teve as convenções, fui escolhido, fui candidato e acabei sendo eleito vereador na cidade de Botucatu no período de 2001 a 2004. Você pegou uma gestão muito acirrada, onde a Câmara Municipal parece que era um pouquinho mais pegada do que é hoje, Muito mais. Nós éramos 17 vereadores, a presidência, o prefeito era do PT. Era um novo ciclo que estava chegando em Botucatu e a gente chegou a Botucatu naquela época na Poder Legislativo com uma cidade totalmente em frangalhos. A cidade estava muito problemática na parte financeira, quebrada, destruída, funcionários sem uma emoção para poder trabalhar e a cidade chegou num caos total, E a gente começou muito pequeno naquela oportunidade, porque era muito novo e a cidade estava com grandes problemas, E a gente pôde plantar bastante coisas boas naquela oportunidade. Júnior. Oi, Júlia. Eu sou médica, mas agora, atualmente, sou estudante de jornalismo, sou acadêmica de jornalismo, isso com muito orgulho. Que bom. Uma das coisas que mais me encanta no jornalismo é o roteiro jornalístico. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante a gente delinear como vai ser a nossa entrevista aqui. A gente tem, dentro do roteiro jornalístico,
a característica da descrição, da narração, do discurso optativo, mas também do analítico, né, do interpretativo. E hoje a gente quer fazer essa análise interpretativa do processo político, que culminou aí na sua eleição, esse processo que você entra, né, no cenário como um personagem notório e muito importante para a política, e ainda é, e você dá essa análise para a gente, essa interpretação. Uma coisa muito interessante que eu e o Fernando nós passamos, estudamos para estarmos hoje com você nessa entrevista, é que muitas pessoas nos trouxeram a mesma narrativa. E a gente quer saber se vai ser a mesma sua. Nada foi combinado. E aí a gente quer direcionar essa nossa entrevista no sentido de avaliar se você está tendo a mesma percepção dessas pessoas que nos procuraram, inclusive de padrões econômicos diferentes, pessoas relacionadas à política, outras apolíticas até, mas que estão vendo um cenário sendo construído que, de uma forma comum, isso nos causou bastante surpresa. Pessoas que nem se conhecem e nos deram uma interpretação de como está a política hoje em Botucatu, e a gente quer ver se vai bater com o seu raciocínio. Vamos lá. Você acha mesmo que vem se caminhando nesse processo um ajuste das mesmas figuras políticas ou da mesma tendência política dentro desse cenário? Colocando aí os 16 anos aí, né, que foi o João mais o Pardini, é uma tendência que vai continuar esse mesmo grupo político? O que você acha? Bom, primeiro, da alegria de ter um ano eleitoral. É bom para a cidade, é bom para a democracia, é bom para o Estado. Eu sempre falo que você participar de uma democracia, de uma eleição, é muito bacana, porque você tem a oportunidade, né, de demonstrar para a sociedade o seu ponto de vista, a sua atividade sociopolítica, a sua atividade diária. Bom, Botucatu é agraciada com vários partidos políticos. Acredito eu que deva ter hoje alguma coisa entre 10 a 15 partidos políticos organizados. Desses 10, 15, alguma coisa de 5 ou 6, um pouco mais organizado, mas acredito que nesse contexto deverão se organizar para lançar candidatura, participar do pleito eleitoral, participar de um projeto e encaminhar ao cartório eleitoral. Acredito que não teremos muito opções para a candidatura a prefeito. Acho que deve ser alguma coisa de 3 a 4 candidatos a prefeito, no máximo, e alguma coisa entre 100 e 110 candidatos a vereadores. É ruim, porque é uma diminuição no pleito eleitoral, perto de uma cidade que chega a 150 mil habitantes, é muito pouco, mas acredito que deva ser esse perfil. Os personagens nós já sabemos. Acho muito cedo ainda lançar candidatura. Por quê? Porque não é o lançamento da candidatura que você caracteriza o candidato, e sim nas convenções municipais, onde legalmente, juridicamente, o candidato se coloca à disposição. Mas acredito que deva ser muito pouco os candidatos e os candidatos a vereadores, o que é muito ruim para a cidade. Mas você acha que há uma tendência, né, nesse processo do majoritário mesmo, manter o mesmo grupo político, ou você acha que o que nós vimos, né, nos nossos estudos, que há uma tendência a ter esse rodízio, a troca, né? Ora um determinado grupo político, ora um outro grupo. Você acha que chegou a hora de ter uma mudança no cenário político de Botucatu, ou a tendência é que se mantenha o mesmo grupo? Bom, quem está no poder, quem hoje consta do poder, geralmente lança um candidato. Essa é uma regra básica que vem ao longo do tempo. Não significa dizer que vai ganhar, ou não significa dizer que tem chances de ganhar. Ele sai numa nomenclatura um pouco melhor, porque ele está inserido no contexto. Ponto. Eu não creio que quem está no poder tem mais chance de ser eleito, porque vira uma vidraça e vai ter muitos
muitas pedras a serem lançadas. Acredito que a oposição deva lançar um candidato, torço para que a oposição lance um candidato e faça um projeto político para a cidade de Botucatu, com planejamento estratégico, com logística e com eficiência no serviço político, né, para ter uma opção para o eleitor. Eu sempre falo que você não pode disputar uma eleição para ganhar por WO. É muito ruim, né? Tem que ter disputa, tem que ter projeto, tem que ter gestão, né? E acho e entendo e torço para que a oposição possa se unir, agregar valor e apresentar um projeto político para a cidade de Botucatu. Torço por isso. Na gestão, no finalzinho da gestão do ex-prefeito Mariello, ele estava muito convicto que iria ali passar o bastão para o doutor Pinho, e era essa logística. Sempre o prefeito passando o bastão ali, ou para o vice, ou para alguém ali que fazia parte do governo. E a minha impressão na época, já faz um bom tempo isso, mas a minha impressão é que ele nem se preocupou em fazer campanha. Talvez seria esse o comportamento que está acontecendo com o prefeito Pardini nessa vez? Porque a impressão que dá é que ele não tem a preocupação de lançar esse nome antes. Também você acabou de falar que, de repente, é muito prematuro fazer isso, mas assim, já não teria que ter, pelo menos na cabeça dele, algo já escolhido, ou deixando essa pessoa um pouco mais solta para a população conhecer. Ele não pode pagar o mesmo preço que o Ielo pagou lá atrás? Pode. Veja bem, transferência de votos, ô Fernando, é uma questão muito complicada, né? Não é porque você gosta de mim, você tem que votar nele. Não é porque você acha que eu fui o bom prefeito, que ele vai ser. São contextos totalmente diferentes. Você fazer um sucessor e ter a responsabilidade ativa de sucessor é muito complicado. Eu vejo que os candidatos e os personagens políticos, eles têm que pisar em ovos. Muito, porque você tem que fazer os contextos e agregar valor em cima de um candidato que a sociedade ainda não conhece. Então, é muito prematuro tudo isso, e acho, e tenho a convicção, né, de que a oposição deva estar se unindo e deva estar tendo um contexto um pouco melhor do que a atual situação. Até porque, da mesma forma que se pensa em transferir os votos, as pedras também vão ser transferidas, né? Não tenha dúvida. E a logística, Júlia e Fernando, para uma campanha eleitoral, ela é muito complicada também. Porque você tem que ter os seus candidatos a vereadores, você tem que ter um projeto político para apresentar no cartório eleitoral, você tem as convenções, você tem que ter uma estrutura eleitoral muito importante, você tem que ter um jurídico importante, você tem que ter um contador importante. E não dá para decidir em cima da hora, né? Não dá. E eu percebo que a leitura que eu vejo aqui na cidade, eleitoralmente falando, é que o time já passou. Já passou. O momento que ele tinha que fazer isso, ou o prefeito, ou a situação, né, ou o personagem político, né, já deveria sair para as ruas e ser candidato. Por quê? Porque você não sabe se vai ser aprovado, o seu nome vai ser aprovado na convenção municipal. Desculpa, na convenção partidária. Você não sabe. Então, eu vejo mais hoje a oposição um pouco mais avante do que a situação. Outra coisa também que é um risco, e a gente está aí com várias obras em andamento, vários projetos ainda em andamento para esse ano mesmo, é haver um desmonte do governo na busca pela eleição, e isso também gerar uma repercussão negativa pelo grupo da situação, né? Vai desagradar. Vai desagradar bastante. Aliás, eu acho que é uma preocupação que o Pardini deve estar tendo também, não desmantelar o governo dele antes da hora, né? E outra, né? Ele vai ter um problema muito sério, porque ele ficou 8 anos numa metodologia de trabalho de pouca atividade política, né? E agora, lançando o candidato dele, eu não sei como é que o candidato dele vai agir com isso, né? Como é que ele vai trabalhar com os partidos políticos, né? Se entender que isso é válido para ele, né? Porque o prefeito que escuta mais erra menos.
né? A logística de uma questão administrativa e de gestão política é escutar os partidos, agregar valores, né? Chamar as forças vivas para dentro do governo. Porque você escutando mais, você tem mais chance de ser um gestor melhor. Agora, se não escutar muito também, acaba tendo perda de oportunidades, né? Essa é o que eu acho. A gente até tem uma leitura muito definida, um esboço da gestão João Cury e da gestão Pardini, que acho que quase aí, os dois já têm o mesmo tempo, né? Em 8 anos, Pardini tem um tempinho ainda. Mas assim, a leitura que a gente faz é que o João ele sempre foi daquela questão participativa, ouvindo todo mundo, tendo dentro do teu secretariado pessoas que pensavam partidariamente contrário a alguma situação, mas sempre trabalhando pelo bem comum da cidade. A gente não viu, a gente praticamente viu um gabinete muito técnico nesses últimos 7 anos, indo para 8 anos, né? E talvez a questão da política esteve um pouquinho mais simplificada nessa gestão. Talvez isso seja até uma dificuldade hoje para ele passar esse bastão, né, ou abençoar o próximo candidato. Talvez, se a proposta de algum grupo ou de algum partido para as próximas eleições forem novamente trabalhar naquela síntese do próprio João, você não acha que de repente pode ter uma aceitação melhor da população? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque veja bem, o Botucatu teve muita sorte, né? Com o governo Ielo, o governo João e o governo Pardini. O Ielo foi muito mais participativo dos 3. Muito mais. O Ielo agregou muito mais valor dentro do seu secretariado e da sua gestão do que os 2. O João um pouco mais, não no sentido de ter mais participação, mas um pouco mais ativo na decisão, e o Pardini quase zero, né, nessa linha, né? E creio que o próximo candidato a prefeito, se ele tiver e deve ter esse procedimento, né, de agregar valor no seu plano de governo, ele vai ser eleito com absoluta certeza. Você acha que a gente ouve o Pardini falar, às vezes, né, o João, desse processo político, e eles falarem da questão de agregar forças, né, em prol de Botucatu? Sim. Você acha que é realmente a saída, agregar as forças que são comuns nesse processo político? Com certeza. E vou justificar. O governo, a gestão pública, ele é muito engessada para resolver problemas da sociedade. E, às vezes, a entidade particular, a força viva, a instituição, uma associação, consegue assumir uma responsabilidade e resolver o problema melhor e maior que a força pública. Entendeu? Por isso que você tem que chamar para dentro do governo, né? É uma forma de inteligência. Porque, às vezes, você quer resolver uma questão social de alimentação, é difícil, porque você tem que fazer concorrência, você tem que colocar edital. E, às vezes, a força viva de uma entidade social resolve o seu problema. E acerta com a sociedade aquilo que a sociedade, ou aquele bairro, aquele setor resolve. Para você ver, na nossa época, nós tínhamos um grande projeto na cidade de Botucatu, que ela está parada e está na gaveta por falta de atividade política, que é as subprefeituras. Botucatu já tem que ter subprefeitura há muito tempo. Tem a subprefeitura, mas ela é um pouco inoperante, né? Ela não é uma subprefeitura no contexto, né? Isso Botucatu tem que ter. Sabe o que acontece, Fernando e Júlia? O ente político, o gestor político, ele tem que ter na cabeça dele que ele tem que aceitar o princípio do contraditório. Ele tem que ter na cabeça dele. Eu estou errado. E tem que ser humilde e entender que ele está errado. Quando você não aceita o contraditório, quando você não aceita aquilo que você tem na cabeça e alguém fala que você está errado, você acaba tendo dificuldade na gestão. Você acaba tendo um problema muito sério. Passa a ser autoritário, centralizador, né? E você acaba perdendo a oportunidade. Então, quando você escuta, eu vou ser muito sincero, Botucatu com 11 vereadores é muito pouco. É muito pouco.
Botucatu não pode ter uns vereadores jamais, tem que ter mais vereadores. Porque você não chega na sociedade com outros vereadores, você não consegue atender todo mundo, né? Então, quer dizer, é tudo um contexto para poder crescer e evoluir, que deve ser mudado, e torço para que o próximo candidato escolhido pelo partido possa ter isso na mente. Você falou da questão do número de vereadores. Eu até concordo com essa questão, porque Botucatu cresceu muito e lá atrás se tinha a ideia de que cada bairro deveria ter o seu representante, algo assim. Coisa que nunca aconteceu realmente na prática, né? E uma coisa que eu tenho visto é a imprensa hoje, ela tem quase que um papel muito semelhante ao do vereador. Sim. Ou seja, vai lá, fiscaliza, cobra, e às vezes cobra com uma certa, com certo poder que ele não tem que ficar preocupado se ele está sendo da base do prefeito ou contrária. Ele vai lá e cobra. Pelo menos é assim que deveria ser a imprensa, né? Alguns meios de comunicação já partem para um outro formato. A gente está nessa linha, tipo, quando é legal, a gente vai lá, faz a matéria, dá os parabéns, e quando está ruim, fala o contrário. E existe, a gente tem um pouco dessa questão de não entender que a gente está fazendo uma matéria, às vezes, muitas vezes, para criticar a ação e não o governante. A gente vai lá para mostrar. Aliás, e fazendo, é o papel da imprensa. Exatamente. E fazendo, por incrível que pareça, um dos papéis dos próprios vereadores. Que é a fiscalização. Né? Hoje, eu não vejo, eu vi na gestão anterior. Essa gestão atual, com todo o respeito que a gente tem pela Câmara dos Vereadores aqui na nossa cidade, não se tem a postura daquele vereador que vai lá e cobra uma coisa de uma forma mais incisiva. A impressão que dá é que algumas demandas chegam no WhatsApp do vereador e ele vai lá, não, olha, anseio da população, a luz queimada em tal lugar. Mas às vezes não vai lá visitar. Tem muito vereador que não conhece os bairros da cidade. Então, assim, quando você fala tem pouco vereador, seria ao pé da letra mesmo pouco, ou os que estão não estão dando conta de fazer a coisa do jeito certo? O Fernando, é assim, ó, se você subdividir a cidade por número de eleitor por vereadores, você está dando aí uma média, de 10 a 12 mil cidadão botucatenses para cada vereador. O que eu percebo? Assim, eles ficam engessados. Por quê? Porque eles querem atender o anseio da sociedade. O vereador não pode ter gastos e nem pedir gastos, porque a lei orgânica não permite. Mas ele tem que fazer os requerimentos. Como é que fala com o prefeito? Com o requerimento, uma indicação, um ofício. Agora, você imagine, você tem 11 vereadores, cada um na minha época era 5, 6 requerimentos. Como é que a demanda da sociedade botucatuense chega para o Poder Executivo e atende a todo mundo? Não consegue. Eles se tornam ineficientes. Aí você vai falar assim para mim, bom, mas ele não vai ver no bairro. O vereador, Fernando e Júlia, vereadores experientes, eles já conhecem os anseios dos bairros. Não tem muito segredo. Ou é luz, ou é asfalto, ou é segurança. Aí, quando ele vai, ele já sabe o anseio. Só que para ele chegar no vereador, no bairro, ele vai falar com o prefeito. E o prefeito vai dizer para ele, não peça que eu não vou conseguir. Mas agora, o que eu acho também? Eu vejo também assim, Fernando e Júlia, e Regis, né, e nossos queridos telespectadores, quando você bota o ovo, né, às vezes não dá a dimensão necessária que resolveu o problema. Tem muito vereador aí, Fernando e Júlio, que resolve o problema do contribuinte, que é o bico de luz, é o asfalto, mas não consegue chegar na dimensão da informação, porque quando você fala assim, qual é o anseio de um cidadão? Puxa vida, se o vereador consegue colocar o bico de luz na frente da casa dele, esse cidadão fala que o vereador é o melhor da cidade. Quando não consegue, é o pior da cidade. Mas eu quero voltar no tema, que é o seguinte, por que isso acontece? Porque há uma ineficiência na informação. A roda não gira. A roda não gira. Parece que o prefeito quer inaugurar uma obra e dizer que foi ele só. O vereador quer... Não dá, a roda não gira. Você não governa por parte do seu eleitor, você governa por todo.
Você foi eleito para a cidade de Botucatu. Você não foi eleito para aquele cidadão ou para aquela cidadã. Fica uma situação complexa, porque a impressão que dá é que quem tem o poder de fazer não faz, ou, sabe, eu fico pasmo. Amarrado. Eu fico pasmo de ver uma demanda, de repente, de um vereador, lá chega o mailing da Câmara na noite de segunda-feira, o vereador está pedindo capinação no terreno tal. Gente, era uma coisa tão simples de resolver. A ouvidoria era para estar lá ouvindo. Não precisava nem passar isso pelo vereador. Ou se, de repente, por uma questão de tradição, por comodismo, chega para o vereador só faz aquilo, encaminha para a ouvidoria. Acabou. Agora sim, ficam perdendo um tempo precioso debatendo assuntos que às vezes não levam a nada, querem tentar reinventar a bola em algumas situações. Alguns dos vereadores não conhecem nem a lei orgânica do município, sabe? E fica muito difícil de trabalhar isso daí. A gente vai na Câmara Municipal, ontem segunda-feira, a gente passou lá, às vezes a gente chega lá, é uma briga de um vereador com outro. Quando chega lá, a gente não sabe se entrou na igreja ou na Câmara Municipal. Então, assim, a gente precisa que esse povo trabalhe pelo bem da comunidade. Sabe? Mas um tem a causa evangélica, um tem a causa animal, um tem a causa... Gente, a gente precisa que lutem pelo ser humano. Pelo ser humano. Acho que isso está faltando um pouquinho, cair a ficha, voltar para a escolinha e entender o porquê que eles estão lá, né? Às vezes há por parte do candidato, né, uma falta de melhor preparação para ser candidato a vereador, né? Falta estudo, falta treinamento, capacitação, né? Às vezes o vereador que se quer ser candidato a vereador precisava se preparar um pouco melhor, porque quando ele é eleito para governar a cidade de Botucatu. Por isso que eu sou, entre outras, eu sou totalmente favorável a aumentar o número de vereadores. Se não me engano, Bauru que tem a função do assessor do governador, do vereador. A maioria das câmaras municipais tem que ter assessor. Uhum. Eu sou totalmente favorável a isso. O vereador tem que ser muito bem assessorado. Apesar da estrutura da Câmara, que é fantástica, a diretora é fantástica, os funcionários dão todo o suporte para o vereador, eu ainda acho que falta aquele assessor que possa organizar melhor o dia a dia do vereador. Queria mandar um abraço ao pessoal que está participando da nossa live, o Nívio Mariano, ele mandando aí boa noite a todos nós. Obrigado pela participação. Perguntou se está chovendo aqui. Eu não sei se está chovendo aqui por aqui, não. Eu acredito que não, Nívio. O Jean Brito, né, mandando boa noite a todos nós também. Obrigado pela participação. Bom, aqui são palavras da Marília. E eu vou até fazer essa pergunta também para ele. O Júnior seria um bom candidato a prefeito de nossa cidade. Então segura essa bomba aí para você responder para a gente. O pessoal da W Transportes também participando, e o Danilo Miquelin, Danilo que é do presidente do Republicanos. Boa noite, Fernando, Júlia e o meu companheiro Júnior Colense, esse precisava voltar ao Legislativo. E o Paulo Malaguti também, boa noite, Fernando e Júnior. Pessoal, isso que é legal, a galera de todos os partidos estarem juntos com a gente tem por diversas vezes a participação do Pereirinha, o professor Pereira também participando na nossa live. Isso que é legal, Júnior, entender que a gente está aqui para debater política e não partidos, né? Isso que é muito legal, né? E a gente tem representantes aí da direita, da extrema-direita, tem pessoal da esquerda, do centro-esquerda. Muito, muito legal. Muito obrigado para vocês, né, que estão aqui conosco. E agora a pergunta aqui, né? E aí, seria um bom candidato a prefeito? A gente não vai fugir. Bom, primeiro fazer um agradecimento ao Paulo, né? Aos companheiros do PSB. Eu fiquei muito tempo no PMDB, foi meu primeiro partido, fiquei mais de 30 anos lá, e tive a grata satisfação e alegria de ser convidado para entrar no partido do PSB. Então estou informando aqui vocês pela primeira mão, em primeira mão, que eu sou filiado ao PSB. Um agradecimento ao Paulo, meus companheiros lá, que estão lá, e quero ajudar e colaborar. Sou um instrumento que vocês podem colaborar com o partido, e achar que se vocês entenderem que eu sou um bom nome, estou à disposição. Cabe ao partido definir, né? Cabe ao partido decidir nas convenções,
Tem muita gente boa lá no partido, tem muito a Alessandra Luquezzi, acho que está lá no partido. Espero que a gente possa colaborar e ajudar no próximo pleito eleitoral aqui em Botucatu. Júnior, lá no comecinho você falou a respeito de uma questão, né? Talvez a gente tenha 2 ou 3 candidatos para a prefeitura de Botucatu, né? E assim, me chama muito a atenção hoje dessa questão de quem está no poder, alguns players que estão também saindo, que fizeram parte da base do governo Pardini, que um deles é o Queco. E assim, e tem todos o restante dos partidos. O PDT, que tradicionalmente sempre coloca um nome partido, o próprio PT. Você não acha que, de repente, as chances reais de se construir um diálogo político de participação seria, eu não estou falando de coligação, mas de um juntar desses partidos, entender que existe um bem comum e eles, de repente, formar uma base, um grupo uma aliança, que realmente seja frente forte. Você acha que a gente poderia contar com isso? Ah, pode. Eu acredito que seja o melhor caminho. Vejo hoje o Queco com grande chance de ser candidato a prefeito de Botucatu. Ele foi muito bem avaliado como secretário da Saúde e como deputado que foi na última eleição. Acredito que o Republicanos, segundo informações, ele está afiliado, possa ser a grande liderança e a grande partido que possa agregar esses partidos para um bem comum para a cidade de Botucatu. Eu sou totalmente favorável a isso, inclusive acho que o PSB deva ter essa postura também, para que possa ter uma unidade, um bem comum dentro desse partido e fazer uma candidatura forte, sadia, com grande chance de chegar à eleição e ganhar o pleito eleitoral. Sou totalmente favorável a isso, Fernando. Se a gente construir essa ideia, tendo noção que hoje, por exemplo, o grupo intitulado do Pardini tem 2 ou 3 partidos de repente, e o restante, esse grupo todo, você não acha que esse grupo todo ele vai estar composto por... Ele poderia ser composto por integrantes da direita e da esquerda. Você acha possível, politicamente falando, o PL sentar na mesma mesa, de repente, do que o PT? Sim, Fernando, porque veja bem, quando você tem um pleito eleitoral, você apresenta um projeto para a cidade de Botucatu, um projeto de gestão, de administração, de crescimento, né? Esse projeto, ele é muito claro, você não consegue tocar ele depois de eleito sozinho. É insano pensar que eu, prefeito da cidade, posso tocar uma gestão administrativa sozinho. Não existe isso, não existe isso. Quando você trabalha de uma forma macro, você pode agregar valor em cima do seu projeto político, em cima da sua gestão administrativa, usando essas peças políticas para poder agregar. Tem ex-vereadores, tem ex-prefeito, pessoas que já passaram por isso e têm uma noção clara no que pode ocorrer, onde pode acertar, onde pode errar menos, onde pode fazer desse projeto um bem comum. Então, eu não tenho dúvida que agregar valor, somar valores dentro de um projeto político partidário, só tem uma certeza, a eficiência no serviço, sem sombra de dúvida. Você acha que o Pardini deu um tiro no pé, deixando esses partidos de fora, essas representações de fora do governo dele? Eu não falo que é tiro do pé, mas eu entendo que o Pardini teve perda de oportunidades. Ele podia ser melhor, poderia agregar melhor, poderia mudar a educação, mudar a saúde, né? Tem muita coisa que poderia ser feita ouvindo mais e sendo mais estruturado. Eu vou citar um exemplo para vocês. A Guarda Municipal hoje é um exemplo. O secretário hoje do governo Pardini deve ser muito bem avaliado na gestão. A Guarda Municipal ela foi criada dentro da Câmara Municipal, dentro do Poder Legislativo. Isso foi em 2002. Né? Um projeto da minha autoria, da autoria do Chávari, onde os vereadores, naquela oportunidade, levantaram uma bandeira, que era a bandeira da segurança. Dentro do governo, né? E por que nós levantamos a bandeira da segurança? Porque nós fizemos uma pesquisa na cidade de Botucatu, que naquela oportunidade
a segurança de Botucatu tinha que ser melhorada. O que nós fizemos? Agregamos valores. Somamos todos os vereadores, somamos o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo dentro de uma estrutura entendeu que naquela oportunidade, criar a Guarda Municipal, fazer uma lei que autorizava a criar a Secretaria de Segurança Pública era muito boa. E hoje é exemplo. Hoje é exemplo. Hoje nós temos o resultado de ser a segunda melhor cidade em termos de segurança. Mas, nós plantamos uma árvore. Isso foi em 2002. Não foi um feito do Pardini, foi uma construção de várias mãos ao longo dos anos, né? Na época o prefeito era Sim. Não, eu falo hoje, o título hoje se recebeu um prêmio, né? No governo Pardini de ser a melhor cidade em termos de segurança. Quando você tem um bem comum e você tem uma bandeira para levantar, onde a bandeira ganha todo mundo, você não pode ter esse título só para você. E levantar um prêmio desse sozinho é ruim. É ruim, né? É ruim. Isso causa uma desconfiança e críticas, né? Porque é uma construção que foi feita ao longo dos anos, né? Quando você tem um governo aprovado, que foi o governo do Ielo, do João e do Pardini, você tem um legislativo aprovado, você tem um executivo aprovado. Por isso que você chega nos índices que você tem, né? E outra, você faz aquilo que tem que ser feito, né? Eu lembro que às vezes eu falava aquele é honesto, mas a honestidade ele não é um dom, é uma obrigação. Você não está lá para ganhar dinheiro, você está lá para servir o povo e a sociedade. Júnior, a gente passou por uma dobradinha de gestão praticamente por 24 anos, né? 8 anos em cada gestão, desde a parte do Ielo, da história recente, pelo menos, da política em Botucatu, né? 8 anos do Ielo, 8 anos do João Cury e 8 anos praticamente aí do Pardini, né? E Sim. A régua tem sido muito elevada, desde a época do Ielo, né? E algumas pessoas que passaram por esse programa aqui foram unânimes nesse posicionamento, que falaram que o prefeito Ielo ele foi o melhor prefeito para aquela idade, para aquele momento da política botucatuense. O João foi o melhor prefeito e o Pardini está sendo o melhor prefeito. E a dificuldade agora que eu tenho visto é como manter isso daí, porque a régua foi nivelada cada vez mais alto. Sim. Então, agora, assim, o anseio da população é uma coisa assim, muito, muito maluca, porque se a gente for pensar assim, que a gente tinha uma prefeitura há poucos anos atrás que fechava até na hora do almoço, e tantas coisas mudaram de lá para cá, na gestão, na questão dos investimentos, nas possibilidades de recursos vindo de fora da cidade, que assim vai ser muito difícil, independente de qual grupo for assumir a prefeitura, manter nivelado esse mesmo nível. Você concorda com isso ou não? Eu concordo. Eu falo assim, que os 3 prefeitos, tanto o Ielo, o Pinho, o João e o Caldas, e o Pardini e o Pérez, né? Quem é Pérez? Desculpa. O vice do partido. Eles tiveram uma gestão grandiosa. Eu faculto que o Ielo foi o melhor, porque ele pegou a cidade quebrada, né? O João recebeu a cidade com dinheiro e o Pardini com dinheiro, mas os 3 foram bons e teve sorte, e tiveram muita sorte. Mas a sua pergunta ela tem uma resposta muito clara, muito clara. O próximo gestor, o próximo prefeito, vai ter que escutar. Escuta. Se ele conseguir fazer uma gestão onde os partidos políticos, as forças vivas da cidade podem estar inseridos dentro do governo participativo, ele vai fazer uma gestão tranquila. O Jamil falava isso. Eu aprendi muito com o Jamil. O Jamil falava isso. A figura do prefeito é escutar mais. Escuta mais. Né? Tome pouca iniciativa daquilo que você não conheça. O prefeito não conhece sobre saúde, educação, não conhece sobre segurança. Escuta. Então, o próximo prefeito que escutar mais vai conseguir manter a régua lá alta com uma boa aceitação. O que o prefeito que for eleito não escutar vai ter mais problemas e vai ter grandes dificuldades de fazer a gestão. Eu fiz uma pequena brincadeira aqui com relação ao André Pérez, né? Mas é uma questão que chama muito atenção, né?
nessa gestão toda desses 7 anos, nem quando praticamente o prefeito estava ausente em alguma agenda de viagem, a gente viu o posicionamento real do André atuando como vice-prefeito, né? Isso daí assim chama a atenção até de uma forma um pouquinho negativa, né? Porque a impressão que dá é que o trono não fica acessível a ninguém naquele momento, né? E até mesmo a questão do secretariado, de uma forma bem tranquila também eu falo isso, a impressão que dá é que não tem liberdade para trabalhar dentro da tua pasta. Então, a questão da participação, ela não vem só de alguns ramos da sociedade, ela vem praticamente dentro da mesma situação, onde se praticamente tem uma obrigação de falar a mesma linguagem acima de tudo, né? A engrenagem não andou, né? A impressão que a gente tem é que estava centralizado, está sendo centralizado, né? Até o WhatsApp é centralizado, né? A divulgação, a imprensa da gestão municipal, ela é centralizada na rede social do próprio prefeito. Então, isso mostra uma fragilidade muito grande, né? Ele fez essa opção, né? Ele cravou, e agora, para poder passar o poder, ele cravou, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque ele cravou essa opção, né? Ele entendeu que a opção dele era esse. E ele entendeu que o vice é vice. Vice é vice. Qual que é a função do vice? Vice. Substituir o prefeito, né? Está na lei, está na Constituição, quando prover. Então, virou vice. Simplesmente isso. Mas é uma opção, né? Falando um pouquinho da nossa Câmara Municipal, né? A gestão, as últimas gestões eram de 7 vereadores, quando agora passou para 11? 17? Ela diminuiu, então? Ela diminuiu, 17 foi para 11. Eu pensei que tivesse sido o contrário. Pra você ver, né? Só para você ter uma ideia, na minha época, de 2001 a 2004, Botucatu tinha mais ou menos coisa de 200, 250 bairros cadastrados. Hoje passa de 500. Como é que pode? Não tem como, Não né? tem como. Então, você tem que pensar grande, você tem que ser macro. A cidade de Botucatu tem que crescer, tem que ir para 200 mil habitantes, tem que evoluir a cada governo. O último censo diminuiu. Um pouco, né? Diminuiu um pouco. Não dá para entender. Mas é uma pena. Botucatu tem grandes projetos que têm que ser alinhados, tem grandes atitudes que devem ser feitas a bem da cidade, né? A bem da cidade. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala sobre centralização, Botucatu vem sendo administrada da mesma forma desde a época do Jamil. Nós estamos falando aí quase 50 anos. É aquela centralização administrativa ali que fica que aliás é obsoleta, aquele prédio já não é para existir mais lá, não dá conta da demanda, é totalmente ineficiente, não alcança a denominação comum da sociedade. Até para a população ter acesso, não tem mais muito complicado. O pessoal do Monte né? Mor, para chegar na prefeitura, é muito complicado, né? E ela vem sendo administrada. Acho que a gestão futura tem que ser uma gestão muito mais macro, né? Nós temos que ter subprefeituras atuantes, bancos atuantes, gestão melhor para que a sociedade botucatuense possa evoluir ainda mais, né? Eu confesso que a questão das subprefeituras, para mim, é uma incógnita, né? Eu confesso, se eu tivesse que ganhar R$1 milhão aqui para saber qual é o nome de um subprefeito, acho que eu não conseguiria. Acho que um deles, acho que eu consigo ali da parte de baixo ali, mas das outras áreas eu confesso que eu não consigo. Você ia perder a questão do show do milhão. Eu ia perder a pergunta do milhão, eu não ia levar. Esse é um dos projetos, né, Fernando? Tem muita coisa boa aí que está parada, está na gaveta, que não evolui, né? Fica parado por quê? Porque não escuta, não tem vontade política, não quer, né? Você vê, o comércio botucatuense, né? A associação comercial tem que ser mais ouvida, né? Ela está lá no dia a dia. Ela precisa falar também um pouquinho mais, né? Muito mais. Ela está lá no dia a dia, né? Vai construir um shopping. Foi ouvido o comércio, né? Escutaram o pessoal do comércio, escutaram a Ciesp, né? Como é que foi essa logística, né? A presidente está na frente ali, às vezes só falta dar uma esticadinha ali, então, para dar uma entendida. E aí você começa a ter perda de oportunidade, né? Como é que vai ficar o trânsito agora na Romana? Né? Vai ficar inoperante, né? Como é que vai ficar a logística dos bancos, né?
Então tem muita coisa aí que teria que evoluir a bem da modernidade, né? A bem da sociedade botucatuense para a sociedade não sofrer tanto. Né? A gente quer que venha, né? Perdão. Mas será que não falta um pouquinho de empenho mais por parte do secretariado? Eu não sei se é essa carta branca ou se realmente eles acomodaram em não se preocupar mais com essa questão. Porque tem coisas tão importantes que poderiam ser levantadas pelos nossos vereadores, pelos secretários, que poderia fazer essa coisa toda girar. Mas a impressão é que, tipo assim, eu acho que eu vou ficar quietinho, porque quietinho eu não vou incomodar ninguém, não vai dar problema nem para o meu patrão, nem para o meu funcionário, então eu fico aqui e não faço nada. E é onde a gente paga o preço por um trânsito ridículo que a gente tem aqui em Botucatu, onde era quase louvável chegar alguém, pegar o mapa da cidade, passar a borracha em todas as mãos de direção e falar, vamos agora construir tudo isso aqui de novo. Porque tem que passar limpo. E esse passar limpo não é só no trânsito, é passar limpo na cultura, na educação, sabe? Na saúde. Tem muita coisa que precisa passar limpo, mas ninguém tem a coragem de mexer com aqueles baluartes que ficam em alguns lugares. Às vezes o baluarte é um funcionário antigo, às vezes o baluarte é um médico que se julga importante, às vezes é uma diretora de escola que age mais como um coronel. Então daí fica difícil, né? É um ciclo vicioso, né? Você tem o problema e não enfrenta o problema, né? Você precisa enfrentar o problema. Olha, eu não sei, você está em Botucatu há quanto tempo? Desde que eu nasci, 74. Júlia? 8 anos. Você tem uma dificuldade muito grande, que é, a gente sabe disso, estacionamento de carro para o comércio. A gente sabe disso. Né? Nós estamos com 2 shoppings aqui numa atividade da cidade. E o pequeno e médio, né, comerciante, qual que é a logística que estão resolvendo para eles, né? Então você não pensa, né, porque você não tem uma atividade dentro do município, né? Para você ver, como é que pode Botucatu não ter uma secretaria do comércio? Como é que você não pode ter uma secretaria da indústria e do comércio? Tem que ter um secretário que escute o comerciante, que leve as reivindicações para o prefeito. Fica mais fácil, né? A indústria não é o prefeito, porque a gente, quem é poder, e eu já fui poder, o Ielo foi, quanto mais, porque você não sabe de tudo, você não tem conhecimento das coisas, você tem que saber, aprender e verificar onde está, onde que o poder público pode agir de forma imediata. O próprio turismo, que tem que ser um foco hoje da nossa região. É uma das maiores fontes de renda, ou se não for a maior fonte de renda. É uma secretaria adjunta, nem uma secretaria propriamente, não tem uma receita própria, enfim. Então, a estratégia, né, do desenvolvimento ficou muito amarrado, né? O Fernando, ele perguntou para você se haveria possibilidade do PL e do PT estarem juntos. Você acha que o grupo do Pardini conseguiria agregar a esse grupo da esquerda ou do centro-esquerda na próxima eleição? Primeiro, o Pardini precisa definir quem que é o candidato, né? Porque o Pardini não é mais candidato. Ninguém vai querer fazer conchavo político com quem não é candidato, né? Você tem que ver quem é o candidato, o que ele pretende fazer, porque ele vai ter que conversar com as lideranças e entender, e além de entender, achar na cabeça do candidato se essas lideranças podem agregar valor para ele. Porque também escutar e não agregar valor não vai adiantar nada. Então, para você ver quem que é o poder político, quem que é o candidato que pode ser escolhido por ele, vai querer agregar valor em cima dos partidos políticos, né? Eu vejo no Queco uma figura muito importante de agregar valor no governo dele. Eu já conversei várias vezes com ele é filho do Joel Espadaro, que sou copiloto do Joel Espadaro, todo mundo sabe disso, né? E o Joel tinha essa habilidade. E vejo no Queco essa habilidade de agregar valor no seu governo. Vejo muita habilidade nele e compromisso que ele pode assumir e manter o compromisso. Vejo no Queco isso uma boa aceitação. Porque isso é um político moderno. Você acha que o Queco ele consegue dialogar com o grupo político da situação do Pardini, sim, como conseguiria dialogar com o grupo de oposição também? Sim. Acredito que o Queco seja o melhor ente político. O João não é mais candidato, já abriu mão da sua candidatura.
Acredito que hoje o Queco é o que tem mais visão macro da política botucatuense. E conhece porque estava no governo, né? Então o passe do Queco está caro agora, né? Ele ter saído como pré-candidato à frente, hoje a gente analisa que isso valorizou bastante ele, valorizou, né? Valorizou. E ele foi muito bem aceito na última eleição, né? Teve mais de 40 mil votos aí. Então não tem rejeição, a população gosta da gestão que ele teve da saúde, né? Sempre tem um pouco. Não dá para agradar todo mundo, Sim. mas eu acho que ele consegue agregar bastante valor em cima disso. Torço para ele poder ser fazer a gestão política aí e ser candidato. É lógico que tem que passar por muita água passa embaixo da ponte, mas acredito que ele está no bom caminho. Júnior, no teu ponto de vista, qual que foi o maior erro político-administrativo do Pardini e qual foi o maior acerto que ele teve na gestão dele? O que você acha que brilhou e o que realmente ofuscou? Bom, ele chamou a responsabilidade para ele, né? Ele não ouviu ninguém, tocou a gestão pública do jeito dele e acertou, porque não ouviu o que teria que ser ouvido e não teve muito contraditório, porque tanto na gestão do Ielo teve muita oposição, do João pouca oposição, mas do Pardini não teve oposição. Então, onde ele acertou, ele não conseguiu ter oposição, não fizeram oposição ao governo dele. Muito pouco. Uhum. Não tinha ente político para que fazer oposição a ele. Ele tocou a gestão dele. E onde ele errou, é que ele devia escutar mais. Muito mais, porque ele poderia ser melhor ainda do que ele foi. Uhum. E essa é a minha visão política partidária. Perfeito. Bom, Júnior, o intuito, na verdade, desse programa, que a gente estreou ele desde o mês de novembro, aqui na cidade de Botucatu, foi realmente falar de política, né? Não é política partidária. Acho que você já sentiu isso. Se você acompanhou algumas outras edições, você viu que mais ou menos é essa pegada. A gente não está aqui para partir para um lado ou para o outro. A gente está aqui para falar, realmente buscar algumas soluções para que venha se trazer uma Botucatu melhor, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse plano de futuro, independente de quem vai pegar o bastão no dia 1º de janeiro de 2025, mas a gente tem que saber que a gente está fazendo a escolha correta, né? Depositando realmente ali na urna o nosso querer, o nosso entendimento daquilo que pode ser feito para a cidade de Botucatu. E algumas pessoas ainda não se dão conta, né, de que o voto ele faz toda a diferença, e o voto também ele é um poder que você pode ir lá cobrar quem realmente você votou, né? Porque a partir do dia 1º de janeiro, quem assumir a prefeitura ou mesmo a Câmara Municipal, ela vai ser vereador daqueles que votaram nela e daqueles que não votaram. Isso daí é muito importante pontuar. E assim, se a pessoa está ali pleiteando esse cargo, querendo melhor para Botucatu, ela tem que fazer jus a esse sentimento, a essa dedicação, né? E assim, esse é o intuito, na verdade, desse programa, né? A gente vai continuar com ele até as vésperas da eleição nessa pauta. Eu acho que é um caminho de construção, é um caminho de quem pode tirar pelo menos uma horinha aí por semana e acompanhar o que cada um tem a falar, né? A gente passou aqui por praticamente todos os presidentes de partido, praticamente foi só o único presidente de partido que acabou não vindo foi o próprio Pardini, que ele acabou sendo convidado também. A gente está esperando até hoje um posicionamento para vir falar de política, não falar de gestão, sabe? Que eu acho que assim é interessante a gente entender onde a gente está, de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? Então, a gente quer ouvir realmente todos os lados e ouvir a direita aqui nessa bancada, ouvir aqui a esquerda se pronunciando. A gente pôde perceber que cada um deles, o foco maior era o amor que acabava unindo, né? O amor por Botucatu. Isso chamou muita atenção da gente, porque assim, apesar de já ter entrevistado diversas vezes alguns políticos aqui na cidade, eu tinha essa impressão, nossa, acho que eles vão para o lado ideológico da coisa. E quando a gente foi ver, não, é o lado do amor que eles estão querendo fazer aquilo, só que às vezes de um jeito e de uma visão diferente. E eu pude perceber ali que estava tudo bem. Estava tudo bem. E então, assim, juntar isso no mesmo discurso, para mim, assim, foi muito gratificante. Foi uma das experiências mais incríveis na política
poder juntar esse povo, para a gente entender que dava para sentar na mesma cadeira. Quantas vezes aqui a gente estava com as cadeiras aqui e chegava no mesmo ângulo de visão, sentava um do lado do outro, o cara que era da esquerda e o cara que era da direita. Uma coisa que é quase que impensável em alguns momentos aqui no cenário político, né? E assim, a gente está conseguindo trazer esse discurso para a realidade. Então, assim, eu queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Acho que conversar a respeito disso daí, a gente conversou na mesma sintonia, nessa questão de discutir futuro, discutir política e não discutir partido, né? Acho que é muito bacana isso daí. Queria agradecer, já fazia um bom tempo que a gente queria ter isso, você aqui com a gente, e por inúmeras questões de agenda, aí a gente não conseguiu, mas finalmente na data de hoje a gente conseguiu te ouvir, e eu fiquei muito feliz realmente de ter aqui você participando com a gente. Muito obrigado, viu? E eu que agradeço, Fernando. Por causa da agenda mesmo que eu gosto, não vim aqui na TV Alfa, mas eu acompanho a TV, o Renato Serra, vou mandar um abraço para o Renato também. E é muito legal discutir, conversar, trocar ideias, né, sobre política. Torço por Botucatu, a gente nasceu e foi criado aqui. O compromisso é sempre com o futuro, mas a gente acaba aprendendo que na gestão política você não pode ser sozinho. Aliás, nem na vida pode ser sozinho, principalmente na política, né? Então eu torço para que o próximo candidato faça a lição de casa, agregue valor para ter eficiência no trabalho efetivo para a sociedade que passa fome, que passa frio, que passa necessidade, que tem dificuldade, que falta vaga na creche, que falta vaga no restaurante, emprego, renda, que possa o próximo presidente escutar mais. Quem escuta mais erra menos. Essa que é a verdade, Fernando e Júlia. Muito obrigado. Muito Júlia, obrigada a você também que acompanhou aqui a nossa transmissão, né? Esteve conosco. E na semana que vem nós estaremos aqui de novo. Continua, né, o convite aí ao presidente do partido, o Pardini. No caso, não estaria como prefeito, como representante, mas falar da estratégia do seu partido, né? E nós continuamos aguardando aqui a resposta dele, porque só falta ele, né, para falar, né? As portas estão abertas, né? Vem quem quer, ninguém é obrigado a vir, mas a gente realmente gostaria de ouvir. Mas vim em missão de paz, vim em missão mesmo de esclarecer a população a respeito das ideias e das propostas da ideologia do seu partido. Eu acho que isso é muito importante para que a população também conheça esse lado político dele também, né? Uhum. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Conexão Alfa aqui, pela TV Alfa, canal 8 Net Claro, Botucatu. Até mais.